Boa noite. Paz e alegria aos nossos corações. Hoje nós vamos trocar ideias acerca de um tema muito interessante, que é a mediunidade na Bíblia. E logo de início nós vamos fazer aquele comentário que é sempre colocado em questão, que está no capítulo 18 de Deuteronômio, nos versículos de 9 a 11, que foi a proibição que Moisés fez. Né? Vamos fazer a leitura só desse pedacinho, desse trechinho. As abominações das nações são proibidas. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem alvoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. E aí nós vamos perceber que, principalmente os nossos companheiros de evolução, que professam o protestantismo, né? Eles vão sempre dizer a questão de que os espíritas fazem coisas que são abomináveis, como, por exemplo, consulta aos mortos. E a gente tem que deixar bem claro que no espiritismo não se faz consulta aos mortos. Esta questão da proibição de Moisés, que foi feita há muitos anos, né, muitos séculos, a gente até considera que ela é válida na atualidade. Porque naquele tempo, o indivíduo perdia lá uma cabrita, um bezerro, um bode, ou queria saber de questões de ganha de dinheiro, questões de familiares, coisas que o indivíduo deve, obviamente, por dever, por obrigação, se esforçar por resolver por si próprio, né? Então, era realmente aquela coisa muito, muito mundana, e buscava-se realmente, aquele tempo, o que a gente hoje vai considerar como médiums, porque todo aquele que tem a conversação comum espiritual é considerado, portanto, médium. Mas o médium doutrinado, o médium evangelizado, o médium espírita, ele não vai fazer consultas nem dar consultas, e aí muito menos cobrar pelos trabalhos que são realizados através da sua mediunidade. Justamente porque o médium espírita, ele está de acordo com o Evangelho de Jesus, porque a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. E nós vamos ver lá no capítulo 10 de Mateus, inclusive é um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, de graça recebeste, de graças dai. Ou dai de graça aquilo que de graça houvesse recebido, que é o dom da mediunidade. Né? Mas por que é que Moisés proibiu? Ele proibiu justamente porque era algo muito comum. E ele faz a proibição, inclusive, aqui a gente percebe, está bem claro, não consultar espíritos de adivinhadores. Né? Aqueles que fazem prognósticos, aqueles que vão fazer uma leitura do seu futuro, porque os espíritos que estão vinculados a esse processo não são espíritos sérios. Os espíritos superiores não estão aqui para revelar o nosso futuro, porque o nosso futuro vai depender da nossa vivência do hoje. Tudo vai ser relativo à nossa vida no momento. Nós estamos construindo o amanhã do agora. Assim como nós estamos credores do nosso passado, vivendo, obviamente, provas que são uma constância no processo de evolução naturalmente, mas expiações daquilo que nós não soubemos vivenciar de acordo com os critérios da evolução moral. Então, Moisés proibiu aquele tempo, e isso a gente considera que vale realmente na atualidade, dentro desses moldes, segundo
Moisés traz. Não segundo a interpretação de que muitos pastores, que até nos desculpem, eu tenho muitos amigos pastores, e a gente já conversou muitas vezes sobre temas dessa natureza. Segundo a interpretação de um ou de outro. Até porque Pedro, na sua Epístola Universal, vai dizer que as Escrituras Sagradas não são de particular interpretação. No sentido em que a gente vai impor ao outro. Cada um interpreta segundo a sua evolução e o seu entendimento. É bem óbvio e claro. Mas nós não podemos impor o nosso ponto de vista sobre o ponto de vista dos outros. Muito menos sobre uma doutrina que está estruturada em pesquisas científicas. Porque Allan Kardec ele fez uma estrutura muito bem preparada com avaliações e apreciações de laboratório, na vivência, inclusive, da própria prática mediúnica. Aí nós vamos ver algo muito interessante. Vamos dar um salto agora lá no Novo Testamento, depois a gente vai retomar. Tá? Nós vamos lá na Transfiguração, capítulo 17 de Mateus. Aí Jesus sobe ao monte, lá no Tabor, e leva com ele Pedro, João e Tiago. Estavam sempre os três, porque estavam muito mais afinizados e em sintonia com Jesus. Eles sempre estavam presentes nos mais interessantes acontecimentos. E lá o que acontece? Jesus transfigura-se e irradia uma luminosidade que eles quase que cegaram. A mesma luminosidade que foi presenciada pela mediunidade de Saulo a caminho de Damasco, antes da conversão, no momento em que ele estava ali, né, a perseguir Ananias. Bom, o que aconteceu naquele momento memorável foi uma comunicação mediúnica. Porque dois espíritos desencarnados de há muito tempo manifestaram-se à presença dos discípulos conversando com Jesus, que foram Elias e Moisés, duas individualidades, duas personalidades do Velho Testamento. Elias e Moisés, os mais acirrados e que eram verdadeiros profitentes da lei. Moisés, por ser o legislador, e Elias, que inclusive decapitou 450 sacerdotes justamente porque ele seguia muito ao pé da letra a lei de Moisés. Não obstante, Moisés tenha tido também as revelações superiores em que ele é orientado de que misericórdia quer e não sacrifício. Inclusive, é por isso que depois do processo da reencarnação, cujo espiritismo afiança, Elias vem como João Batista e ele é decapitado. Não obstante, fosse um espírito de altíssima hierarquia, considerado por Jesus e afiançado por ele, como dos nascidos de mulher, o maior. Dos nascidos de mulher. Mas havia outros espíritos que estavam muito acima dos nascidos de mulher, como João Evangelista, José, o pai de Jesus, Maria Santíssima. Esses estavam muito acima. Né? Mas ele vai afiançar que é aquele que, nascido de mulher, o que vai passar no processo da reencarnação e sofrer a lei de causa e efeito. A gente vai compreender isso muito bem. Né? Ele foi decapitado. Só fez o bem, só falou verdade, e pela verdade ele foi decapitado. Porque, na verdade, do passado, ele defendia a lei de Moisés com todo rigor, com todo critério e com todo amor. E assim, a evolução, quanto mais caminha o ser, mais ele volta os seus olhos para o passado. O Chico falava muito sobre isso. E ele, então, quer resgatar os seus compromissos. E ele ficou com aquela mácula, não com a mácula da lei, porque ele estava seguindo a lei. A lei dos homens é a lei segundo o processo de evolução na nossa avaliação evolucional no planeta Terra. Mas ele não seguiu a lei divina, que é misericórdia, quer e não sacrifício. A fala direta do próprio Cristo com os profetas e com os patriarcas. Então, nós vamos compreender que aquela aparição de Moisés, junto com Elias ali, é como que Jesus dando a abertura, no sentido de que a mediunidade com Jesus, a partir daquele momento, é afiançada. Porque quem tem autoridade moral para isso é Jesus. Então, a partir daquele momento, e depois nós vamos ver, vamos ter um acompanhamento aqui de algumas, porque o Velho Testamento ele é carreado de manifestações mediúnicas. E o Novo Testamento é a conformação de todo esse processo. Então, Moisés
e Elias confabularam ali com Jesus, e ali a gente vai perceber o credenciamento do próprio Cristo. E aí a gente vai compreender que a mediunidade no Espiritismo é a mediunidade com Jesus, que carrega de maneira tal a evoluir como um mediunato, como uma missão no trabalho da mediunidade com Jesus. Então, nós vamos perceber aí, tranquilamente, que essa questão ela aconteceu justamente porque era um processo muito comum, era uma vivência prática muito comum naqueles tempos. E a gente vai dizer por que, que ela ainda é atual. Porque ainda existem pessoas, nós não estamos criticando, nem podemos impor o nosso princípio, mas existem pessoas que vivem profissionalmente dessa prática, né? As quiromâncias, as pessoas que leem, que fazem adivinhações do futuro, e é até muito complicado, por quê? Porque, como a gente disse ainda há pouco, os espíritos superiores não estão vinculados a isso. E isso muitas vezes pode trazer até dificuldades. Inclusive, foi causa para muitas pessoas de separações de casais. Porque a pessoa vai fazer uma consulta, aquela pessoa não tem um conhecimento moral, não estuda a mediunidade, não pratica dentro dos preceitos cristãos, que o Espiritismo nos afiança, e ela pode ser envolvida por um espírito obsessor. Aí, por isso que nos fala, ó, tem uma loura na vida do seu marido, ou se a pessoa for morena, ela não tem um homem, e assim por diante, e aquilo causa problemas. O homem vai em consulta e fala, olha, está acontecendo isso e aquilo. É cômico, mas é triste e real. Assim como, por exemplo, dizer coisas do passado que as pessoas querem ouvir. As pessoas passaram, através da terapia de vidas passadas, procurar os consultórios daqueles que fazem essa terapia para saber o que foi, né? Porque todo mundo quer saber se foi a rainha do Egito, o príncipe de Faraó e assim por diante. Quando fala que foi escravo, a pessoa sai correndo e não quer nem pagar. É consulta. Né? Porque todo mundo quer ser alguma grande personalidade do passado. Então, os escravos, aí um espírita muito interessante falou algo bem notável. Ele diz, mas onde é que estão os escravos? São os nossos guias espirituais, que estão à nossa frente. Né? Aí, gente, vamos adiantar um pouquinho mais. Vamos lá em Samuel, no capítulo 28. Eu até estava ouvindo um pastor fazendo um comentário sobre isso, e no ponto de vista dele, para quem não tem o estudo da doutrina espírita, fica convicto, porque ele tem toda a razão dentro dos princípios que ele abraça, nas explicações que ele traz. Mas nós vamos encontrar nesse capítulo algo muito interessante, porque Samuel era um poderoso patriarca que passou a conduzir e praticamente reinar um povo, né? Mas aí ele vem a desencarnar, e Saul, que ficou aí tomando conta, né, da situação, e estava para guerrear contra os filisteus, e ele queria saber, né, como que ele deveria tomar conta daquela situação. Ele tinha editado uma lei para que pudessem ser cumpridas as determinações de Moisés de maneira tal que quem fizesse qualquer tipo de manifestação mediúnica, na realidade a gente vai compreender medianímica, inclusive, né? Do mediunismo, porque a mediunidade é com Jesus, o resto a gente pode considerar como mediunismo, uma prática mediúnica no sentido fora dos padrões do cristianismo. Então essa pessoa seria punida de morte. Mas ele estava com dificuldades e ele precisava de uma orientação, ele estava um pouco perdido, perplexo. E aí alguém fala para ele da pitonisa de Endor, e que ela era muito poderosa nos seus dotes de intercâmbio com o mundo espiritual. Então, ele pede aos seus serviçais, né, aos seus imediatos, que procurem, eles se encontram, e aí o que ele faz? Ele veste uma túnica lá e vai como que escondido fazer a consulta com aquela pitonisa. E acontece algo muito interessante, porque no processo em que ela está em transe, ela reconhece que ele era o próprio Saul e ele fala para ele, você é Saul e queres que eu caia na contradição e me pegue para que eu seja morta, porque era a determinação dele. Aí ele fala, não, pode ficar tranquila, eu preciso da ajuda, pá. E aí ela faz subir
Subir porque a gente considera no Espiritismo, o Espírito desceu, baixou, né? Mas ela faz subir. Subir, no sentido que era o conceito. Morreu, foi para, né, a Terra. Voltou ao limbo da Terra. Mas a gente sabe que isso é o corpo físico. Tanto que nós vamos compreender, na fala de Paulo de Tarso, já convertido, bem mais adiante, que existe corpo animal e corpo espiritual. Semeia o corpo animal, ou seja, enterra o corpo, sepulta o corpo, ressurge o corpo espiritual. Então, é a questão do ressurgir, né? Faz subir. E aí, então, Samuel vem e confabula com Saul, inclusive orientando a ele de que ele seria morto. Que ele não fosse aquela guerra, e ele, inclusive, não levou em consideração e realmente pereceu ele e todo o exército. Foram exterminados. Então, nós vamos percebendo que é o quê? Um processo mediúnico. Aí a gente vai perceber algo muito interessante, né? Porque o próprio Moisés e os patriarcas, eles tinham a quem consultar. Eles proibiam o povo. É um processo político, né? Então, nós vamos determinar uma lei aqui, vocês fazem aí o que nós estamos mandando, mas o que a gente faz aqui, o povo precisa ficar sabendo. E era assim, eles tinham realmente as suas orientações, os seus orientadores, os seus... Assim como lá no próprio Egito, havia os hierofantes, os iniciados, e o povo não sabia. Tanto que Moisés tinha todo o conhecimento do intercâmbio mediúnico, porque ele foi criado por rainha de Faraó como um príncipe, por ser filho adotivo da rainha de Faraó. A gente sabe a história do Velho Testamento, o que aconteceu, né, com Moisés. E então, ele sendo aquele hierofante, ele foi iniciado, junto ali à doutrina secreta dos hierofantes, lá no Egito. Então, ele participou de todo o processo do sacerdócio, tendo conhecimento das questões do intercâmbio mediúnico, das questões mais transcendentais, e era o povo que tinha maior capacidade de compreensão dessas questões. Tanto que eles consideravam a metempsicose. A metempsicose é o retorno do homem à vida animal como uma punição, porque eles traziam de capela um mundo superior, com, obviamente, um corpo físico muito mais elaborado, chegaram aqui no planeta Terra com toda essa solidez estrutural do nosso corpo físico, com todo o constrangimento intelectual, né? Então foi como voltar, ter um retrocesso. A gente sabe que, em termos de evolução, o espírito não retrocede. Foi isso que eles responderam a Allan Kardec. O espírito não retrograda na sua evolução. Eles não eram os mais evoluídos no aspecto de espiritualidade, porque os hebreus eram aqueles que tinham a ideia do Deus único. Mas eles tinham de espiritualização, porque eles eram mais intelectualizados, eles tinham domínios de várias técnicas de engenharia, de todos os processos, que para aquela época, eles eram considerados como deuses. Eles eram considerados como deuses. Inclusive, até a questão do povo hebreu que ficou subjugado por eles como escravo durante aqueles séculos, foi justamente para aprimorá-los. E até mesmo a preparação e chegada de Moisés, para que Moisés pudesse conduzir o povo dentro daqueles processos. Porque a própria lei de Talião, em que Moisés fez algumas alterações por conhecimento de causa, já era uma compilação já bem antiga, que antecedia, inclusive, o próprio Império Egípcio, né? Desde os babilônicos. Então, nós vamos percebendo que a questão da mediunidade é uma constante bem comum se nós tivermos olhos de ver nas observações, nas entrelinhas de todas as passagens, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, e a gente se fixa mais no Novo Testamento porque é a mediunidade com Jesus. Aí Moisés apareceu e aí a gente vê, olha, é um espírito que manifestou ali diante a presença de Elias junto a Jesus, sendo, obviamente, por espectadores, aqueles 3 discípulos. Houve ali a primeira reunião mediúnica para os discípulos que posteriormente tomariam o apostolado. E a gente vai ver a confirmação disso aqui daqui a pouquinho. Vamos caminhar aqui. Aí nós vamos ver, já no Novo Testamento, Lucas,
O Evangelho de Lucas, apesar de ser relato de discípulos, né, ter aí também as memórias de Maria, nós vamos perceber que é um evangelho muito mediúnico. As inspirações que culminaram na escrita do Evangelho de Lucas são interessantíssimas. Tanto que, em determinados momentos, somente ele faz determinadas citações, como, por exemplo, a anunciação do nascimento de Jesus a Maria. Como foi que se deu? Através de um processo mediúnico, por aparição. O anjo Gabriel apareceu a Maria, e a gente vai ver a grandeza de Maria, porque ele chega para ela não com superioridade, mas ele chega na condição de servo. E aí o que ela diz por resposta, quando ele diz que ela era mulher agraciada diante do Senhor, ela então compreende, porque era um espírito que o clique da memória, da sensibilidade, né, era só aproximação da energia superior, e ali elevou totalmente o padrão. O que ela responde? Faça-se em mim a escrava, ou a serva de quem? Do anjo Gabriel? Não, do Senhor. Daquele que estava para vir e ser gerado o corpo físico no ventre dela. Porque ela era da linhagem de Davi, e a descendência das anunciações proféticas e mediúnicas de que o Messias veria mediunidade na linhagem de Davi. Ela era prima de José, e José da linhagem de Davi. Então, ela era também, portanto, da linhagem de Davi. E aí, por que desse processo? Porque existe um processo estrutural, genético, que pudesse favorecer, ao mínimo ou ao máximo, a estrutura física orgânica daquele que, obviamente, com toda a sua conquista crística, tem um domínio total sobre a matéria e sobre os fluidos, sobre o fluido cósmico universal. Seja o fluido denso ou o fluido sutil, ele tem um domínio sobre isso. Então, mediunidade. E ela, então, acatou através daquela aparição. E algo muito interessante, porque aí nós vamos falando de mediunidade, de vidência, de clarividência, de materialização, porque o anjo materializou-se diante dela. Porque os recursos que ela, obviamente, favoreciam eram para que ele materializasse. O espírito, ele pode materializar-se e tomar forma corporal, como nós aqui de corpos assim, constituídos. São os agêneres espíritos. Inclusive, Jesus poderia ter sido um agênere. Ele não precisava ter passado por todo o processo da infância, não. Ele fez isso para prestigiar a família humana, para prestigiar a humanidade e favorecer com a mediunidade esse conceito. Mas ele poderia ter surgido aos 30 anos, de repente, convocando os discípulos. Mas ele quis mostrar para a gente a questão da conquista através da vivência. Porque ele foi desconsiderado da sua própria família, dos seus próximos lá em Nazaré. Né? Tudo por um processo em que a sua atividade messiânica, divina, de amor, de bondade, fez eclodir na visão de todos uma nova visão, uma nova observação daquela figura. Né? E, obviamente, porque ele havia prometido, ele teria que passar por aquele processo, pela promessa que ele fez, e aí a gente tem que conhecer mais profundamente a questão dos exilados de Capela. Foi um compromisso que ele assumiu em Capela, com os capelinhos, que ele viria, né? Tanto que no Evangelho de João, na introdução, ele vai falar: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Porque o Verbo era a promessa através dos profetas e dos patriarcas da antiguidade. A promessa, o que é a profecia? É mediunidade, né? E aí nós vamos ver, por exemplo, Maria fica sabendo que Isabel é algo muito interessante. Zacarias era casado com Isabel. Na realidade, eles eram todos parentes, né? Consociavam-se entre primos, inclusive, e os primos eram, inclusive, chamados entre eles de irmãos. Por isso que a gente vê nas considerações dos evangelistas os irmãos de Jesus. A gente sabe que no momento da crucificação, quem esteve lá foi um parente próximo de João, né? Que não era irmão consanguíneo, porque não tinha.
Maria foi deixada a ele justamente porque ela ficaria só. José já havia desencarnado e Jesus estava passando pelo processo ali do martírio, da crucificação, né? Então ele entrega Maria aos cuidados de João, que era seu discípulo. Então nós vamos perceber que Zacarias era de idade avançada e a ele, é uma história muito bonita, se a gente tivesse mais tempo a gente poderia contar ou ler a passagem. Naquele ano, naquele momento, ele foi convocado para servir o altar dos santos, o Santo dos Santos, que é o local lá no templo onde havia aquele manto, que no momento da crucificação de Jesus, o manto rasgou-se de alto a baixo, revelando que a doutrina de Jesus não tem mistério, não tem segredo. Eu até arrepio de lembrar de uma coisa dessa. Lembrar do nosso querido Sobral falando essas coisas com a gente, né? Então, Zacarias foi escolhido porque ele era um homem que exercia o sacerdócio com muito afinco, com muito fervor, com muita bondade, com muito carinho, com todo cuidado e apreciação da lei. E era uma vez por ano que entrava ali para fazer a oferta naquele altar. Ninguém podia entrar se não fosse uma pessoa escolhida. E a escolha disso também era com um processo mediúnico. E era tão considerado puro esse altar que eles entravam amarrados pela cintura com uma corda. Porque se o indivíduo ficasse muito tempo, eles puxavam, porque ninguém podia nem ir lá para socorrer se ele passasse mal, se desencarnasse ali, desmaiasse alguma coisa. Inclusive, Zacarias, quando ele vai, ele até demora um pouco, porque lá ele tem uma visão. Quem é que aparece para ele? O anjo Gabriel, dizendo para ele que a mulher dele, Isabel, estava sendo preparado para gerar um ser que faria realmente coisas extraordinárias, maravilhas, que é João Batista. E ele, então, duvida, porque ele já estava lá sexagenário e ela sexagenária, né? Mas a minha mulher é muito velha, né? E eu muito mais ainda. Por isso que nós não temos filhos. O anjo fala assim, então, olha, da agora para frente, não sei, você duvidou, você vai ficar mudo até o dia que o menino nascer. E quando ele nascer, você vai colocar o nome dele de João. Porque geralmente dava a sequência, né? Filho de Zacarias, né? Bem, como tem bem, fulano de tal, que era o filho, né? E aí seria filho de Zacarias, teria o nome também Zacarias. E aí ele vai e confirma que realmente Isabel estava grávida. Quando nasce o menino, eles perguntam qual vai ser o nome, na expectativa de que fosse Zacarias, ele fala, vai ser João, e todos se adivinham, né? E ele só consegue falar nesse momento mesmo, ele ficou mudo durante o período. Algo muito interessante, a gente vê a grandeza desses espíritos e a capacidade mediúnica. João Batista tinha uma mediunidade tão extraordinária e a sensibilidade de Isabel. Maria, tomando conhecimento de que Isabel estava grávida, já de 6 meses, Jesus era mais jovem que João Batista no corpo físico, 6 meses. Por isso que eis que diante de mim eu vos enviarei o meu anjo preparador. Então, ele vem realmente à frente. Inclusive, vem depois à frente, preparando o caminho para que no momento em que Jesus assumisse o messianato, já houvesse uma preparação de discípulos. E até porque João Batista, ele vai pregar às margens do Rio Jordão, que simboliza a água da reencarnação, e ele vai chamar aqueles que ele havia, inclusive, decapitado, para seus seguidores e discípulos, favorecendo ali aqueles que teriam a sua evolução e ali completando e fechando o ciclo do processo dele, como na lei de causa e efeito. Então, quando Maria vai se aproximando de Isabel, o ventre de Isabel se agita. A mediunidade, a percepção da aproximação daquele ser superior, que era o Mestre, que era Jesus, que estava ali sendo gerado por ainda na condição, né? Fetal bem diminuta. João Batista. E Isabel faz aquele cântico dizendo que dizendo que ela era a mulher escolhida, que no ventre dela estava ali, ela diz, o meu Senhor. Então nós vamos compreender a grandeza dessa que estava já vinculada, né, a Jesus com muita antecedência.
E aí Maria fica lá até o nascimento de João Batista, acompanhando. Algo muito interessante. No momento em que Maria tem a anunciação, a aparição, nós vamos ver outro tipo de mediunidade que acontece na família, que é a mediunidade onírica. José era um espírito tão grandioso que ele abafou ao máximo a sua personalidade para que pudesse crescer sempre e sempre. Como dizia João Batista, é preciso que ele cresça e eu diminua. Eu vou aparecer ao mínimo para que Jesus possa prevalecer sobre tudo isso. O que acontece? Ele, através de sonhos, gente, os espíritos obsessores prevalecem e a gente dá ouvido a eles. Os nossos mentores falam com a gente, perdem um tempo lá no plano espiritual, quando a gente acorda, ele não lembra, ele não quer nem saber. José era de uma grandeza tanto que a mediunidade dele era onírica. Ele sonhava, acordava, tinha certeza do processo e fazia. Vocês já imaginaram? Vou colocar aqui na condição do homem. A sua noiva, que ela era bem jovenzinha, e José já era de avançada idade. Por isso que Maria fica viúva muito jovem. Ela era uma menina, novinha. Menos de 15 anos de idade, né? Segundo uns, pouco mais de 13 anos, nós não sabemos bem ao certo. Ela era dada, por processo de família, ao varão disponível, e naquele momento era José. Afiança que ele tinha mais de 40 anos, e ele era viúvo. Ele não era solteiro, ele era viúvo. Por isso fala os irmãos de Jesus, porque ele tinha filhos do primeiro casamento. E que eram primos também pela consanguinidade. Ele acordava e fazia. Porque o anjo Gabriel aparecia para ele em divina revelação por sonhos. Então, como a gente já tinha pego a fala, já imaginaram se a sua noiva chega para você e diz, eu estou grávida. E aí a gente vai considerar uma série de fatores que muitos descobrem, inclusive no meio espírita. Essa garrafa hoje, estou brigando com ela. Ou ela com você. Não importa, cada um dentro daquilo que tem estímulo no seu coração. Aí vai dizer, olha, estou grávida, mas nós não tivemos relação, nós não tivemos relação sexual, como é que pode ser grávida, né? Então, ele, inclusive, quando ela fala para ele, a narrativa é de que intentou deixá-la, mas aí ele sonha. José, admite isso, porque o que está nela é do Espírito Santo, é coisa divina. E aí ele acorda e vai e toma ela como noiva. Por quê? Sobral dizia para a gente algo muito interessante. Se ele permanecesse no vilarejo, ela poderia ser apedrejada. Se ele não assumisse, porque foi um caso de infidelidade no conceito de muitos. Né? Como ele tinha essa sensibilidade, ele aceitou. Por quê? Porque se ele não assumisse o compromisso e ela aparecesse grávida, ela seria apedrejada. Entenderam? Ele era muito fiel, José. E a mediunidade dele, onírica, não para por aí, não. No sonho, Gabriel, Jesus havia nascido, ele falou, olha, tira o menino daqui rápido, porque eles estão chegando aí e eles vão matar o menino. A matança dos infantes, lá no Evangelho do Novo Testamento. E realmente, Herodes mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, tanto que depois ele reencarna na condição de Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo. Muitos não aceitam, mas eu tenho para mim que vale a pena, né? Mas isso aí é de cada um, é o critério de cada um. Com o compromisso de acompanhar, principalmente crianças órfãs, né? Na condição de São Vicente de Paulo. Bom, deixando de lado essas especulações, o importante é a mensagem. E aí, José recebeu a orientação do sonho, saiu com ela para Egito. Esteve lá até a morte de Herodes. Né? Ele, novamente, por sonho, Gabriel fala, agora você pode voltar que Herodes está morto. Ele volta. E depois disso a gente não ouve mais falar de José, somente no Boa Nova, que já numa fase juvenil, Maria vai chamar Jesus a atenção, preocupada com o que ele vinha fazendo, porque chamava a atenção em aspectos que as pessoas ainda não estavam competentes para a compreensão. E aí ele fala, inclusive, com ela, na autoridade crística, mulher, o que eu tenho contigo?
Não é que ele estava desfazendo dela, não. Tinha que chamar a atenção do Espírito do compromisso que ele tinha assumido com o Pai, com Deus. Né? O compromisso de Jesus era fazer a vontade daquele que me enviou. Tanto que ele dizia, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. O meu trabalho é fazer a vontade do meu Pai. Meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Aí ela fica tranquila e, obviamente, sempre na condição de mãe, de vez em quando ela dá umas bandadinhas, né? Porque lá, na primeira manifestação mediúnica de Jesus, nas bodas de Caná, foi um processo de materialização da transição da água para o vinho. É Maria que intercede. Ele fala assim, meu filho, o vinho acabou. Oh, mulher, o que é isso? Meu Deus do céu, o que a senhora quer? Né? O que você quer? O que tu queres, mulher? Aí, ela já entende, né? Psiquicamente, que ela fala, ó, ele já entendeu o pedido de mamãe. Vocês fazem tudo que ele pediu. Aí Jesus, então, fala para eles colocarem umas talhas lá de água, parece 7 talhas grandes com água, e ali ele depois pede ao mestre Sala para que vá provar, e o mestre Sala surpreende e fala, mas que coisa extraordinária, vocês são de muita sabedoria, servem primeiro o vinho inferior e deixam o vinho de boa qualidade, porque o vinho de boa qualidade foi feito por Jesus. Né? A vinha do Senhor é extraordinária, e ele convida a gente, vem trabalhar hoje na minha vinha. E aí, um processo de manifestação da mediunidade que a gente vai considerar daquele que é médium de Deus. Ou a gente pode até considerar que era um processo totalmente anímico, daquele que consegue, obviamente, influenciar diretamente os fluidos. E que nem precisa de nenhum intermediário. Porque Jesus não é médium de ninguém. Ele chegou à sese da evolução crística através dos seus esforços em sucessivas existências, como nós. Deus não criou ninguém com privilégio. Ele não criou Jesus como Cristo pronto, não. Muitos falam dessa situação, mas seria... Nós não poderíamos considerar um Deus que cria pessoas prontas, preparadas, endireitadas, com todas as virtudes, e outros que vão passar pelos atropelos da vida, dando aí os seus trupicões, tropeções, cabeçadas. Né? Quando Jesus vai ser apresentado no templo, e tem uma passagem linda no Boa Nova sobre Simeão, o velho Simeão. Simeão, ele já tinha a observação da lei, tanto que ele fala para Maria que ele, inclusive, seria transpassado, porque ele observava um outro aspecto da mediunidade, que é Davi. Davi, o rei Davi, era um excelente, um extraordinário médium. Os seus salmos são cheios de profecias. Inclusive o Salmo 23, que é a profecia da vinda do Cristo. A gente vai compreender que foi Jesus falando diretamente à mediunidade dele para que ele pudesse compilar da forma que compilou. Que o Salmo de 23 é interessante, né? Quando, inclusive, até faço a leitura de Eli, Eli, lema sabachthani, ou Eloi, Eloi, lema sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongaste de mim? Ou te alijaste de mim? E aí, quando Jesus vai recitar esse salmo lá no momento da crucificação, muitos daqueles que inclusive, submeteram ao processo da crucificação, reconheceram que tratava-se realmente, porque eles relembraram naquele momento, por um processo de inspiração da pleiade de anjos que estavam ali, a releitura daquilo que já estava. Olha, nós fomos cegos e surdos a tudo isso. Né? Era realmente o próprio Jesus dizendo. Não que ele estivesse dizendo que Deus tinha se afastado, era apenas a lembrança desse salmo. Depois ele vai dizer que os seus ossos poderiam ser contados à distância, e Jesus pesava aproximadamente 70 quilos. Mas, tirando naquela condição, as suas costelas realmente ficavam amostras. E ele foi realmente transpassado a lançadas. E as suas vestes viraram, obviamente, objeto de jogo. Né? Eles lançaram sorte sobre as suas vestes. Leiam lá o Salmo 23, em outras apreciações, é o Salmo 22. Tá? Salmo 22.
Aliás, é o Salmo 22, 23 é outro. 23 o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? O Salmo 22 é o salmo que fala sobre o processo completo da crucificação. Observem lá, está bem claro. Mediúnico, extraordinário, né? Aí a gente vai entrar lá nos Atos dos Apóstolos, logo no início dos Atos, vocês vão lembrar da descida do Espírito Santo, na manifestação no dia de Pentecostes. 50 dias após a ascensão de Jesus, que ele havia crucificado, ele apareceu para os seus discípulos durante 40 dias, né? Inclusive no 40º dia, ele reúne com os 500 da Galileia e aí faz aquele processo de levitação e seu corpo se desmaterializa à frente de todos no ar. Então, nós vamos ver ali que um lembrete, né, no dia de Pentecostes, Pedro vai falar sobre a previsão, a premonição, a profecia do profeta Joel. O profeta Joel está no Velho Testamento, no capítulo 2, versículo 28, do profeta Joel. Capítulo 2, versículo 28, né? E nos últimos dias dirá o Senhor, né? Que do meu... Deixa eu fazer até a leitura aqui, porque vale muito a pena. Eles ficaram todos cheios do Espírito Santo. Um processo extraordinário que a gente tem como médiums de fazer o estudo e a apreciação. Olha, é o discurso de Pedro. Porque o que aconteceu no dia de Pentecostes? Era também um dia festivo, que eles consideravam Pentecostes também algo lá com uma tradição do Velho Testamento, e que passou para nós a ser o Pentecostes como esse dia maravilhoso das línguas, né, de fogo que desceram sobre os discípulos, ali agora na condição de apóstolos, porque quando Jesus ascendeu, eles deixaram de ser discípulos e tornaram-se apóstolos, né? Após aqueles que foram fazer o apostolado, continuar a sagrada missão. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio no céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios de Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Um tipo especial de mediunidade que nós conhecemos hoje, com os estudos da mediunidade do Espiritismo, como mediunidade de xenoglossia, ou mediunidade que fala línguas, inclusive línguas estranhas, que muitas vezes têm que ser pesquisadas por paleontólogos, antropólogos, pessoas que fazem pesquisas de coisas bem antigas, né? E todos foram cheios de Espírito Santo. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ou seja, hebreus que haviam dispersado depois que eles saíram do Egito para diversas tribos, né? Diversos locais diferentes, inclusive até em outros países distantes, que passaram ali a habitar, porque Jerusalém se tornou um comércio muito próspero, né? Então, e eles, obviamente, voltavam sempre a Jerusalém, porque é considerada a terra prometida, a terra sagrada, onde estava ali edificado o templo, né? Templo sagrado, considerado por todos eles, edificado por Salomão, o rei dos reis. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Era algo muito interessante, porque as pessoas, inclusive, eram conhecidas dos apóstolos, né? Sabia-se da procedência deles, e eles estavam falando línguas que eram desconhecidas deles. Dialetos que eles não dominavam. E ensinando a cada um daqueles outros, era uma comprovação, porque se eles estavam em Jerusalém, com certeza todos dominavam a língua daquele local, daquela localidade, compreende? Mas aquilo aconteceu justamente para trazer a atenção, já é um processo científico, gente, desde
lá no momento em que Jesus havia partido e os discípulos ficaram para continuar, já é algo de apreciar como um laboratório de pesquisa científica o processo da xenoglosia. É uma confirmação que está nas Sagradas Escrituras. E todos pasmavam e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Que eles eram provenientes de outros estados, de outros países, né? E aí vai falar, ó, pardos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, na Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene. E aí vai falando. Inclusive até os romanos, né? Que usavam outra língua, outros dialetos. Cretenses, árabes, todos tiveram ali um temor naquele processo. Porque ainda era a questão da fé pelo temor. No Velho Testamento era temei ao Senhor, nosso Deus. Né? Hoje não, hoje tem de fé, porque Deus é amor. Naquele tempo, Deus era um Senhor vingativo, Senhor dos exércitos. Né? Era o Velho Testamento, era o homem ainda que precisava daquela educação com rédeas. Hoje é através do livre-arbítrio e, obviamente, do processo da consciência. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, o que quer dizer isso? Olha, chamou atenção, não é? E hoje, muitas vezes, pode até acontecer. Houve uma vez o Chico Xavier lá na União Espírita Mineira, e aí, de repente, ele recebe uma mensagem, assim, uma pequena mensagem, e o pessoal não estava entendendo. Aí a dona Nenê falou assim, olha, essa mensagem está de trás para frente. Eles pegaram o espelho e leram uma mensagem de Emmanuel, que inclusive o Geraldo Lemos colocou no livro que ele fez em homenagem aos 60 anos da mediunidade de Chico Xavier, o mediunato de Chico Xavier, e Emmanuel fala em inglês uma frase de trás para frente. E aí quando você coloca essa mensagem espelhada, que era uma técnica inclusive usada por um grande médium do passado, Leonardo da Vinci, quando ele queria ocultar determinadas escritas, determinados processos que ele pesquisava, ele escrevia de forma espelhada, ou seja, de trás para frente, né? Porque as pessoas não iam entender. E outros zombando diziam, eles estão cheios de moscos, quer dizer, eles estão bêbados, né? E aí o discurso de Pedro é justamente esse, que ele vai falar, não, vocês estão achando que essa hora do dia, era meio-dia, a hora que o céu está vindo, e aí a gente vai lembrar que o sol vai sempre representar Jesus nas nossas vidas, né? O sol da vida, a luz do mundo. E aí ele vai dizer assim que, mas é isso o que foi dito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Então nós vamos perceber por que é que as pessoas brigam com o espírita pela mediunidade. Olha aqui a confirmação disso. Joel dizia no passado, fazia uma profecia, era um médium, o profeta era um médium. Hoje, em algumas traduções do Evangelho, quando eles vão falar sobre as pitonisas, eles colocam bruxas. Quando eles vão falar de médios, eles colocam bruxos. Eu já vi até a versão que fala de médios, mas para que as pessoas compreendam no aspecto negativo. Mas que, de uma certa forma, faz um grande favor para nós, porque ali já começa, né? Porque nem existia a palavra médium. Médium foi mais uma palavra, mais um neologismo de Allan Kardec, como perispírito, espiritismo e várias outras, que ele criou para que pudesse denominar e a gente compreender o que significa a questão do intermediário entre o mundo dos desencarnados e o mundo dos vivos. Gente, é completamente cheio, né, de questões de mediunidade. Nós estamos chegando no nosso tempo, né? Quanto tempo mais nós temos? 5 minutos ou 10? Eu tinha colocado que era 10. Agora 5. Eu acho que lá tem 49 minutos. Depois que Jesus ascendeu, a gente vai lembrar no capítulo 10 que
que ele deu poder aos seus discípulos sobre os espíritos imundos para curarem todo tipo de enfermidade, todo mal, papapá. Jesus ali desbloqueou e configurou a mediunidade em cada um dos seus discípulos. Porque a gente vai ver tipos diferentes de mediunidade. Felipe, por exemplo, ele tinha um processo extraordinário, que é até absurdo para muitos espíritas compreenderem. Ele desmaterializava e materializava. Eurico Barçanufo também não tinha? Santo Antônio de Pádua? Até o processo da bicorporeidade é extraordinário, né? São fenômenos muito extraordinários e muito relativos, estão por toda parte. Mas a mediunidade, a gente vai ver, por exemplo, Pedro, quando ele está indo para o templo, ele vai passar aquela passagem maravilhosa lá na Porta Formosa, ele vai ver lá o cego, o coxo de nascença, que a família colocava ele ali, porque era um coxo que devia ter uma perninha muito curta, né? Então não andava direito, precisava de ajuda, a família colocava ele na porta do templo, porque era assim, um indivíduo que não trabalhava não tinha um ganho, não tinha o sustento. Então ele tinha que trabalhar, ele tinha que sustentar-se. E aí o sustento dele era através da esmola. Ele estava pedindo esmola e ele era conhecido. Essas coisas são extraordinárias, porque ele era conhecido de todos, assim como o cego de nascença. Mas o processo da cura extraordinário, essa foi feita por Jesus, né? Mas aqui, ele pedindo esmola, aí Pedro se condói dele e fala assim, o que não tem ouro nem prata, não tem valor. Pedro era pobre, e aí colocaram uma cátedra de ouro, um trono para ele lá no Vaticano, não tem nada a ver, né? Ainda fala que é a cadeira de Pedro. Quem leu lá o livro de Paulo Estevão vai ver como que era a casa do caminho, a igreja nascente. Porque igreja é o corpo doutrinário do Cristo, não é edificação de pau e pedra, né? Aí ele fala, não tem ouro nem prata, mas o que tem, isso te dou. Levanta, levanta e anda. Toma tua cama é outra passagem, né? Levanta e anda. E aí ele levantou e andou. O que quer dizer nesse momento? A perna dele foi reestruturada. E Jesus fazia isso. A gente vai ver que os discípulos de Jesus, inclusive o próprio Paulo, depois que ele fez todo um processo de mudança com ele, inclusive depois de 3 anos no deserto ali, né, articulando, conjecturando e assimilando o Evangelho, nós vamos entender lá no Atos dos Apóstolos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. A gente vai entender que, obviamente, não era Deus, né? Era o fenômeno do amor de Deus através dos espíritos que acompanhavam Paulo, que inclusive era o próprio Estevão que Paulo mandou apedrejar. De vez em quando, porque estava muito longe nas alturas também, aparecia a Abigail para dar uma forcinha, para chamar a atenção, para puxar a orelha, né? Porque ela nem tinha sido convertida, a não ser pouco antes do seu desencarne, mas era uma criatura de uma evolução, inclusive o próprio Estevão, como apreciador das Velhas Escrituras, ele já era um cristão daqueles, nossa, de exemplo. Quem não leu, leia o livro Paulo Estevão, gente. Pelo amor de Deus, é uma coisa extraordinária. A gente vai ver que tem várias passagens, a gente ia continuar falando aqui mais um tempo, e a gente não tem a pretensão de encerrar, porque nós também não temos competência para isso, claro, né? Mas era só uma ideia para que a gente possa compreender que a mediunidade, como disse Allan Kardec, é coisa santa, e como coisa santa deve ser tratada santamente, religiosamente. Muito obrigado, muita paz e alegria, e a gente continua em outras falas.